Graças e paz, meus irmãos e irmãs. Quero comentar um pouco do texto de 2 Timóteo 4, de 1 a 5 com vocês, sobre a fidelidade e o zelo na pregação. Paulo, nesse texto que eu quero ler com vocês, ele vai levantar algumas coisas que nós devemos cumprir com respeito à pregação da palavra. Ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta a aflição, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Interessante nós notarmos aqui que, primeiramente, Paulo chama a atenção daqueles irmãos em Cristo, através de Timóteo, das igrejas pela qual Timóteo pastoreava, com um verbo que é muito interessante, conjuro-te, que é uma palavra solene, uma palavra, assim, um desafio final, né? Paulo, ele, ao encarar o fim da sua vida, ele contempla o julgamento final e contempla a segunda vinda e o reino de Deus, o futuro do reino de Deus. Por isso ele fala com tanta firmeza, né? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino. E aí ele vai falar sobre a proclamação da palavra, sobre o dever que nós temos de pregar a palavra, de proclamarmos a palavra. E ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Aqui nós vemos no versículo 2, prega a palavra, insta, né? Ele está dizendo que o ministro cristão, o leigo da igreja, todo aquele que um dia foi salvo por Cristo Jesus, tem o dever, a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Então ele diz que ele deve se conservar em estado de prontidão para pregar em cada ocasião que se oferece. E aí ele vai usar os termos interessantes, os termos que ele vai usar aqui, né? Os três verbos, corrigir, repreender e exortar. É interessante que o verbo corrigir apela para a razão, para o cognitivo. Correção, que dá a ideia de educação, de intelecto, de racionalidade. Ele vai falar também sobre o verbo repreender, que é apelar para a consciência. Repreenda, apele para a consciência, caso as pessoas não te ouçam, caso as pessoas não te obedeçam. E, finalmente, ele fala sobre exortar. Exortar é apelar para a vontade, mas exortar aqui tem uma questão muito simples, que toda exortação deve ser feita em amor, né? Na mesma altura. Você não precisa rebaixar o outro para poder exortar o outro. Então a palavra é interessante, que ele vai dizer prega, insta, a tempo e fora de tempo. Você não se preocupe com nada, você se preocupe em corrigir, em repreender e em exortar. E ele termina esse versículo dizendo, com toda a longanimidade e doutrina. Interessante que nós vivemos pela doutrina dos apóstolos, aquilo que Atos 2 diz, né, que nós devemos viver a partir da doutrina dos apóstolos, daquilo que os apóstolos nos deixaram como regra de fé e de prática. Mas ele fala também que a gente precisa viver com longo ânimo,
Nós precisamos ter paciência, longo ânimo no pregar o evangelho, porque muitas vezes nós perdemos a paciência com certos tipos de pessoas, nós não caminhamos a segunda milha, nós não vamos até onde Deus quer que a gente vá. Muitas vezes a gente precisa pregar o evangelho muito tempo para que uma pessoa possa ser salva e Deus possa encontrar essa pessoa. Eu me lembro do meu avô, que a minha avó orou por ele 20 anos. Ela morreu e não viu a conversão dele. Depois ele se converteu e se tornou uma pessoa maravilhosa, um crente maravilhoso, comprometidíssimo com a palavra de Deus. Estudante da palavra de Deus. Leu a Bíblia muitas e muitas vezes. E difícil era você fazer uma pergunta que ele não soubesse da Bíblia. Mas Paulo continua a Timóteo aqui, no versículo 3, dizendo uma coisa que nós estamos experimentando já. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Você pregar sobre renúncia, sobre pecado, sobre ética, sobre integridade hoje na igreja, não dá ibope. Você falar sobre oração, sobre missões, sobre dízimo, essas coisas não dão ibope na igreja. A grande maioria das igrejas hoje buscam aquilo que nós chamamos de entretenimento. Hoje nós vivemos a época do espetáculo. E na época do espetáculo tem que ter um bom grupo de louvor, tem que ter dança, dança profética, dança extravagante, tem que ter muito som, muita luz, muita fumaça, né? Muito gelo seco. E tudo isso a gente sabe que é fogo estranho no altar de Deus. A gente deve, sim, pregar a sã doutrina, pregar aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Paulo nos deixou como doutrina, para que a gente ame, para que a gente perdoe, para que a gente viva em comunhão, vivendo as bem-aventuranças, o fruto do Espírito, enfim, vivendo tudo aquilo que possa fazer de cada um de nós pessoas que possam transformar a vida dos outros, daquelas pessoas que nos ouvem. Mas pelo contrário, diz ele aqui, naquela época ele já dizia isso para Timóteo, imagine hoje. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eu senti uma coceirinha aqui, o cara lá falou, o guru de lá falou, então eu vou para lá, eu não vou ficar aqui. Quer dizer, ouvindo o que quer ouvir, e não ouvindo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Versículo 6 ele completa, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Quer dizer, quando nós paramos de crer na palavra de Deus e começamos a dar ouvido às fábulas da teologia da prosperidade, do humanismo, do existencialismo e de tudo aquilo que nos tira do encontro de Deus, é porque a coceirinha no ouvido já aconteceu. E nós, em vez de buscarmos a verdade, nós vamos correr atrás das fábulas. E aí ele deixa um alerta, que é um alerta que nós precisamos do nosso tempo, nós precisamos desse alerta. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Se no versículo 4 ele fala que eles se recusarão, né? Recusarão aqui é uma ação deliberada que se torna inevitável na medida em que as pessoas se deixam atrair pelas doutrinas falsas. No versículo 5, ele vai dizer que, por outro lado, buscar sobriedade aí significa lucidez moral, vigilância, contrastando com adormecido, embriagado e insensível. Vem do verbo nepo, onde trata da segunda vinda de Cristo, trata do ministério da diaconia, são várias funções do ministério cristão, o serviço cristão. Então nós somos chamados a desempenhar
mesmo nas aflições, nas adversidades, o nosso trabalho, o trabalho nosso de cada dia, o nosso trabalho de evangelista, cumprir cabalmente com esse ministério. E nós temos tantas oportunidades que muitas vezes nós esquecemos, deixamos de lado e o que é pior, não aproveitamos. Então convido você a ser sóbrio em todas as coisas, a suportar as aflições que Paulo convida o seu discípulo Timóteo e a cumprir o seu trabalho, o trabalho de um evangelista cabalmente, cumprir o seu trabalho, para que você seja uma pessoa que possa fazer diferença, né? Ser luz e ser sal no mundo onde você atua. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, para que você dê um testemunho bonito, um testemunho de quem prega a palavra, um testemunho de quem não vai dar ouvidos a qualquer a qualquer verdade, a qualquer cobiça segundo as suas coceirinhas nos ouvidos. Seja alguém que dignifique o nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, te adoramos e te agradecemos pela tarde e noite de hoje. Clamamos, Pai, para que o Senhor nos abençoe e que nós possamos, Pai, através do ensino da Tua palavra, seguir com a doutrina dos apóstolos e não irmos atrás, Pai, de conversas vãs, de fábulas, de coisas que a gente ouve e que não estão contidas na Sua palavra. Ajuda-nos, Pai, a não termos essas coceirinhas nos nossos ouvidos, porque tal pessoa falou isso ou falou aquilo. Tenha misericórdia de nós, Pai, que prossigamos em fazer a Tua vontade e cumprir cabalmente o nosso ministério. Ajuda-nos, Pai, como igreja, a construir um legado, Pai, para as futuras gerações. Obrigado por tudo, obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela renovação das Tuas misericórdias sobre nós. Obrigado por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos agradecidos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê aí um restante de semana abençoado e abençoador. Amém.